Olá, meus amigos, que bom estar nesse momento de adoração com vocês, onde iremos refletir sobre a palavra de Deus. O título que nós colocamos hoje é Como Lidar com a Ira. Quem nunca passou por isso, né? De ficar irado. A Bíblia até diz assim, ireis, mas não pequeis. Porque o próprio Deus sabe que às vezes tem momentos que a gente se irrita, só que essa irritação pode partir para problemas maiores. Amanhã a gente vai fazer uma homenagem, vai falar positivamente do Dia das Mães, mas como eu estou falando sobre ira, eu não posso deixar de falar sobre um problema que vem crescendo cada vez mais, que são a violência doméstica. A violência doméstica ela tem crescido bastante em todo o mundo e como a gente vive no Brasil, né, a gente vê cada dia mais casos. E o interessante é que a ira, a raiva, a entonação da voz agressiva tem sido algumas formas de que homens têm utilizado para intimidar mulheres em seu lar. Utilizado da ira e a mulher fica com medo de partir para uma coisa pior, para controlar vidas e submeter as pessoas às suas vontades. Isso foge completamente dos planos de Deus. E Deus não deixou ninguém para ocupar essa função de dominar o outro. Então, assim, o que nós iremos falar sobre controlar a ira serve para todos. Se você tem sido um pai de família que tem tido problema com isso, você tem sido uma mulher que tem tido essa atitude de ira com seus filhos e levá-lo também à violência, fique nesse momento com essa meditação que nós iremos fazer, vai te ajudar bastante. Primeiro verso que eu quero ler com vocês, Mateus 25, verso 28. Vamos lá acompanhar na palavra de Deus o que é que diz? Mateus 25, 28 diz assim, ó. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você sabe que toda cidade tem muros porque os muros são proteções. Então diz que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Então você vê que a gente está falando sobre ira, e automaticamente tocou no assunto de que? Domínio próprio. Eu tenho até um vídeo como aprender a se dominar e vou deixar o link no final para você ver que eu não vou gastar tanto tempo falando sobre domínio próprio, mas ele é importante, o domínio próprio, para controlar a ira. Então em Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito e ali está o domínio próprio. Nós precisamos dele para vencer a ira. Só que eu vou dar aqui 3 passos importantes para que você esteja aí realmente melhorando nesse aspecto e com fé em Deus, se curando de viver irritado. Primeiro deles, aprenda a gerenciar sua ira. Concentre-se em aprender o autocontrole nas explosões de ira. Conheça melhor a si mesmo. Quando a temperatura estiver subindo, neutralize a situação com um processo mental apropriado. Então, primeira coisa que eu preciso saber é o que é que me causa irritação? Quais são os gatilhos que me levam a ficar irritado? Então eu aprendi quais são eles, então agora eu devo evitá-los. E quando chegar a momentos que esses gatilhos são acionados, eu preciso ter mecanismos que me ajudem a controlar essa ira. Ah, como é que eu vou conseguir isso? Aí eu te aconselho a procurar um psicólogo, ler mais sobre o assunto, tá certo? Aqui a gente tá dando só umas pinceladas, mas tenha controle. Tem gente que quer contar, tem gente que quer beber uma água, tem gente que, eu já ouvi falar assim, ó, que a gente só em sair da situação já ajuda, mas você precisa saber o que te leva à ira. Tem gente que vive irritado e não sabe o que provoca essa irritação. Então aprenda a gerenciar, aprenda a saber o que está provocando e como se segurar para não ter explosões. Segundo aspecto, redirecione a sua ira. Devemos usar a energia que nós temos para ficar irado para outras coisas, para outros problemas. Então, por exemplo, às vezes a gente se gasta muito emocionalmente em situações pequenas. Então transfira essa energia. Por exemplo, tem lugares que estimulam você transferir isso para um esporte. Você transferir isso, por exemplo, tem gente que é muito irritado que pratica corrida. Então ele gasta mais ali, ele consegue correr mais intensamente. Então ele desgasta
que até eu tenho vontade de gravar um vídeo com vocês sobre os mecanismos de defesa da mente segundo Freud, e um deles é esse, a sublimação. Então você correr, gastar energia com outra coisa para poder te aliviar nessa ira. Pense nisso e pratique também. Terceiro aspecto, apazigue o conflito. Aprenda a negociar melhor e desenvolver suas estratégias de pacificação. Ao invés de entrar em conflito, evite o máximo que puder. Já viu que tem gente que parece que ele vive em busca de problema? Ele vê ali um negócio dando errado, vê uma confusão e ele vai para cima. Amigos, lá em Mateus capítulo 5, verso 9, tem as bem-aventuranças. E no verso 9, ó, fala sobre os pacificadores. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Diz assim, ó: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meu querido, busque a paz. Seja um pacificador. Não seja alguém que vive em busca de conflito, né? Evite o máximo que puder. Não precisa fingir, amigos, que a gente não tem problema sobre isso. Eu acho interessante que os Salmos nos entregam justamente isso. Davi, ele mostrou situações que ele estava irritado, chateado. Olha, por exemplo, os Salmos têm, ó, ira, medo, desapontamento. Você pode encontrar isso no Salmo 33, 73, 75, 102. Então, Davi passou por várias situações e confessou e falou. Mas o Salmo também, ó, nos leva à situação amorosa e esperançosa, como o Salmo 20, verso 7, Salmo 50, verso 15, mostrando que todos nós temos altos e baixos na vida. Só que a gente precisa cada vez mais entregar a vida ao Senhor, para que Ele assim nos molde segundo a sua vontade. Lembra de Pedro? Pedro ali, quando o soldado chegou, cortou a orelha, era um homem irritado, mas depois Pedro foi permitindo Deus trabalhar na sua vida. Então, João, que era considerado o filho do trovão, mas depois foi considerado o discípulo mais amoroso. Se você observar, entre os discípulos, o que mais falou de amor foi João. Então você vê, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus transformou a vida destes homens. Assim também Ele pode transformar a minha e a sua vida, de um homem irado para um homem pacificador, um homem de bem, um homem que busca a paz. Então, nesse dia, clame ao Senhor para que Ele te ajude a ser uma pessoa pacífica, uma pessoa que busca viver em paz com todos. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, ajude-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade, a ser um pacificador, a vencer a ira, a controlar o nosso ímpeto, as nossas vontades e fazer aquilo que Te agrada. Nos dá um dia na Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, querido. Faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um ótimo sábado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa mensagem. E tem mais vídeos aí interativos que eu vou colocar. E amanhã tem uma mensagem especial para as mães, tá certo? Tchau, tchau.